Olá, boa tarde, meio-dia e 15 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 23 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que bandidos estão aplicando golpes a partir da venda online de veículos. Brasileiros já perderam quase 3 bilhões de reais em golpes desse tipo. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Projeto de extensão da UFBA em Vitória da Conquista promove o contato com a natureza, usando a jardinagem como forma de terapia. Chutes, socos e cotoveladas. No Muay Thai, o corpo é a principal arma contra o oponente. Veja também as vagas de emprego com oportunidades para o mercado de trabalho. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag N1. Hoje é terça-feira, 4 de junho. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. No campus da Universidade Federal da Bahia, aqui em Vitória da Conquista, o projeto de extensão Paisagismo em Ação promove o contato com a natureza, usando a jardinagem como forma de terapia. Acompanhe na matéria de Thaís Patês. Segundo um estudo feito por pesquisadores da Universidade Americana do Colorado, quem cultiva plantas aumenta a ingestão de alimentos saudáveis e as práticas de atividades físicas, além de ter os níveis de estresse e ansiedade reduzidos. Esses benefícios impulsionaram o surgimento do projeto de extensão Paisagismo em Ação, realizado na UFBA de Vitória da Conquista. O projeto trabalha a jardinagem como terapia, por meio da conexão direta com a natureza. Uma das ideias desse projeto foi justamente ajudar na saúde mental das pessoas, né? Principalmente nesse período pós-pandemia, né, em que se fala tanto em saúde mental. Uma das formas é da gente relaxar mexendo com plantas, né? Meio que numa ideia de jardinagem terapia, né? E a partir disso a gente acaba promovendo algumas atividades abertas ao público. Atualmente, 5 estudantes da UFBA participam da iniciativa. Pessoas de fora da universidade também podem participar. Quinzenalmente, o projeto realiza a ação Verdejando e leva as plantas para o quiosque da UFBA. Quem passar pelo local pode colocar a mão na terra e plantar. A ideia é que essa ação também seja levada para feiras e praças. E as atividades também conscientizam, a partir de discussões sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. À medida que a gente vai conversando, que vai falando sobre as plantas, como cultivar, a gente vai trazendo questões também como mudanças climáticas, reciclagem, reuso de materiais, trazendo também para a população a questão do consumo consciente. Não utilizar a sacola de supermercado, por exemplo, levar nossas próprias sacolas, reduzir o consumo de plásticos, né? Porque a ideia é essa, a gente promover uma conscientização a partir de conhecimentos que estão sendo trazidos atualmente pelos cientistas. Mariana participa do projeto desde o ano passado. O convite veio de um colega e até então ela só admirava as plantinhas de longe. Como sempre foi uma coisa que eu achei muito bonito e eu nunca tive aquele chamado dedo verde, eu falei, é uma boa chance de aprender a fazer isso, né? De aprender a trabalhar com as plantas. E isso foi o que me motivou a entrar para o projeto. Aprender mais sobre as plantas, aprender como cuidar. Inclusive já tem até plantinha preferida, né, Mari? Minha preferida, essa aqui é a patinha de urso, né? Ela é uma planta de sol. Tem que ter todo um cuidado especial, porque como as suculentas já em si, elas não gostam tanto
não precisam, na verdade, tanto de água por causa dessa adaptação. As folhas delas têm muita água, então você pode acabar afogando a planta se não tiver esse cuidado, essa delicadeza para tratar elas. Este é o viveiro em que as plantinhas do projeto são cultivadas. E por aqui, desde o ano passado, mais de 30 espécies já ganharam vida. E olha, até quem não entende quase nada de planta, como eu, pode aprender muito, viu? Em uma horinha que fiquei por aqui, já aprendi que as famosas suculentas podem ser cultivadas de uma forma bem inusitada, né, professora? Como é? Isso mesmo, as suculentas a gente pode destacar as folhas e a gente já tem a produção de um novo indivíduo. É só colocar na terra. E existem outras formas também, né? Quais são? Isso, a gente pode fazer pelo processo de estaquia, cortar um pedaço do caule e aí a gente tem também a produção de novos indivíduos. Inclusive a Mari tá ali com uma plantinha que pode ser utilizada, ser cultivada com essa técnica, né, Mari? Como é que é? Mostra aí pra gente. Isso, quando elas esticam muito o caule, né, elas são boas para fazer esse processo de estaquia, porque aqui você vai ter uma nova planta que vai crescer saudável em novo ambiente, né, regenerada. Em homenagem ao Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, o projeto realizará uma oficina de mini-jardim a partir das 9 da manhã na UFBA. Quem participar poderá levar uma plantinha para alguém especial. E para se inscrever, basta comparecer ao local com 1 quilo de alimento ou de ração. Para saber mais, acesse o Instagram que aparece na tela. Bom, e terminou na última sexta-feira o prazo para realizar a declaração do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, o número de declarações superou as do ano de 2023. O total de declarações de imposto de renda de pessoas físicas, o IR/PF, entregues neste ano, foi superior a 42 milhões. O número ainda não superou a expectativa máxima da Receita Federal, mas já é maior do que o de 2023. Assim como em todos os outros anos, o número significativo de brasileiros deixou para entregar o IR/PF no fim do prazo. Cerca de 10%, ou 4 milhões de declarações, foram enviadas entre os dias 30 e 31 de maio, os últimos dias para entrega. Quem não entregou a declaração dentro do prazo fica sujeito à multa mínima de R$ 165, mas que pode chegar a 20% do valor devido, a depender do montante não declarado. Das declarações entregues neste ano, cerca de 60% têm direito a alguma restituição do IR/PF. Os valores começaram a ser pagos na última sexta-feira. Em 2024, a média de idade dos contribuintes ficou em 47 anos. As informações são da Agência Brasil. Por meio da Portaria 324/2024, a UESB divulga o resultado da prova de títulos para o cargo de analista universitário no concurso público aberto pelo edital 029/2024. A pontuação obtida por cada candidato, conforme os critérios estabelecidos no barema, está disponível no anexo único do documento. O candidato poderá consultar individualmente seu resultado na prova de títulos pelo site do Instituto Avalia, no link Boletim de Desempenho da Prova de Títulos. O prazo para interposição de recurso é de 5 a 6 de junho, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível também no site da banca organizadora. Mais informações ou, em caso de dúvidas, entre em contato com o Instituto Avalia pelo e-mail candidato@avalia.org.br. As informações são da Assessoria de Comunicação da UESB. Vamos para um breve intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco você vai conferir as vagas de emprego com oportunidades para a Vitória da Conquista e Jequié. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos.
Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Disque 100. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores biodiversidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. O ESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A tragédia ambiental no Rio Grande do Sul acendeu um alerta em diversos municípios do Brasil que tem risco de acontecimentos parecidos. Especialistas apontam que é preciso levar a sério as evidências da mudança climática e que o poder público precisa se planejar para evitar tragédias ainda mais graves. Confira na reportagem da TV Brasil. Nos últimos 10 anos, o Brasil gastou cerca de 11 bilhões de reais para conter os impactos de desastres climáticos, quase o triplo dos 4 bilhões gastos em prevenção. Uma equação que pode ser aplicada ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde as fortes chuvas afetaram 9 em cada 10 municípios do estado. 90% deles não atenderam às demandas de prevenção de riscos, não é? Então, você consegue perceber que existe um descaso em relação a essa agenda. Porto Alegre já sabia há décadas os locais que seriam atingidos. O Plano Nacional de Adaptação para a Mudança Climática, criado em 2016, chegou a contar com um programa chamado Brasil 2040, que já citava o aumento considerável de chuvas no sul do país. Nosso estímulo é isso, não é? Que os políticos deem mais atenção a isso, não é? Que reduza os processos de flexibilização da legislação em relação às questões climáticas, como estava ocorrendo ali no Sul. O reforço da defesa civil e a ampliação das áreas verdes são 2 exemplos de ações apontadas pelos especialistas na adaptação das cidades às mudanças climáticas. Cidades como São Paulo têm vários desafios. Um deles é a que a gente chama restauração florestal urbana. Aumentar muito as áreas de floresta, como essa bela área aqui, esse parque, diminui a temperatura, melhora o microclima para a nossa saúde, retém a água de chuva. Para diminuir os efeitos das chuvas fortes que vêm impactando a população aqui de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo, a Defesa Civil lançou o mapa comunitário de riscos que contou com a colaboração dos próprios moradores para identificar as áreas de risco. A Defesa Civil também distribui essa cartilha com material informativo de educação ambiental para a população. O impacto de reestruturar essa comunidade é importante em todos os aspectos, principalmente do aspecto de pertencimento também, dessa comunidade de se identificar numa área de risco, mas também perceber que a mitigação do dano é importante para ela se estabelecer, criar muros de contenções, um investimento importante que tem sido feito na cidade, pensar em áreas de habitação e selar essas áreas com prioridade para essas famílias, ajudar essas famílias em situação de risco, com auxílio aluguel até que ela possa se estabelecer. Então, e a acolhida também é necessária com um plano de contingência inteligente e para uma resposta rápida. Possivelmente você conhece alguém que já foi vítima de uma falsa compra de veículo pela internet. Brasileiros já perderam quase 3 bilhões de reais em golpes desse tipo. E todo cuidado é pouco. Confira mais detalhes na matéria colaborativa da TVE Bahia. Independente da marca, cor, modelo ou ano do carro, adquirir um veículo sempre é uma conquista importante. Na busca por um, Raimundo viu um anúncio que parecia imperdível. Que era para você pagar o restante das parcelas que o antigo dono
não quitou, para que o banco pudesse estar, de uma certa forma, palavras dele estar quitando junto com a revendedoria de carros. Mas o carro desejado, que seria o negócio da vida para Raimundo, era, na verdade, um golpe. Eu peguei minha rescisão e fiz um investimento, né, de aproximadamente R$14 mil. 12 mil do carro, mais 1.000 e alguma coisa de taxa de administração. Um escritório bem estruturado na Avenida ACM. Meu primeiro objetivo era trabalhar, me estabilizar novamente no mercado de trabalho. Não é difícil encontrar anúncios suspeitos na internet. Nesse aqui, o veículo encontrado estava R$14 mil mais barato que o valor real de mercado. Somente no ano passado, 91 mil golpes em transações online de carros foram registrados em todo o país. Um prejuízo de quase R$3 bilhões. É o que aponta o levantamento feito por um dos maiores portais de compra e venda do Brasil. Isso são 200 golpes por dia acontecendo. Teve uma queda de 60% versus 2022. Ainda é um número significativamente alto. Para reduzir as fraudes no mercado, a gente precisa atuar como empresa, como sociedade e também com as autoridades. São Paulo lidera o ranking das fraudes com 28% dos casos, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e a Bahia. Para esta representante do portal, é importante que a pessoa esteja atenta a sinais de que o anúncio pode ser um golpe. Então, sempre que for uma oferta muito barata, o usuário tem que desconfiar, tem que pedir mais informação sobre aquela negociação e acho que principalmente está muito atento ao que está acontecendo, né? Normalmente o fraudador, ele atua de uma forma rápida, ele quer que você feche um negócio muito rapidamente. E no nosso site você pode sempre denunciar os anúncios. De acordo com essa advogada, a vítima precisa procurar a polícia assim que perceber a fraude. Você fazer um boletim de ocorrência. E você, nesse boletim de ocorrência, você conseguir conectar e anexar o máximo de provas que você tenha. Ainda de acordo com a especialista, mesmo sendo uma transação real, é preciso ter alguns cuidados. Ele ter o nome da pessoa completo, ele saber um número de identificação da pessoa, um RG, um CPF, ele saber o endereço dessa pessoa. Saber, primeiro, se ela realmente existe. Segundo, se ela já teve alguma situação, né, de processual, ou de alguém já reclamando nesses sites que a gente sabe que apoiam muito em questões de transações, para que você entenda qual é o histórico dessa pessoa e aí sim você tem um pouco mais de segurança para conseguir seguir com essa transação em específico. Bom, você que busca uma colocação no mercado de trabalho, preste muita atenção. Confira agora as vagas de emprego com oportunidades para a Vitória da Conquista e Jequié. O Cine Bahia de Vitória da Conquista está disponibilizando uma vaga para auxiliar de limpeza exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga não exige experiência na função. Uma vaga também para auxiliar de limpeza, exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga exige experiência. Uma vaga para açougueiro. É necessário que o candidato tenha experiência na função. Uma vaga para agente de microcrédito. A vaga é destinada para candidatos com experiência comprovada em digitação e crédito consignado. Uma vaga para analista de marketing. A vaga exige graduação em marketing ou áreas afins e experiência na função. Uma vaga para analista de recursos humanos. É necessário que o candidato tenha ensino superior completo e experiência mínima de 6 meses na função. Uma vaga para aplicador de adesivos. O candidato precisa ter experiência na função. Uma vaga para atendente de loja. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo. Uma vaga para mecânico de manutenção de ônibus. A vaga é para candidatos com experiência na função. Vamos agora às vagas do Cine Bahia de Jequié. 10 vagas para auxiliar de produção, exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga é para candidatos com ensino médio incompleto. Uma vaga para fiscal de caixa. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo, experiência comprovada e disponibilidade de horário. Uma vaga para operador de caixa. O candidato precisa ter ensino médio completo, experiência comprovada e disponibilidade de horário. Uma vaga para gerente de loja. A vaga é para candidatos com ensino superior em administração, contabilidade, economia
ou nas áreas de gestão. Também é exigido do candidato experiência comprovada, CNH-B e disponibilidade para viagem. E, por fim, 30 vagas para confeccionador de calçados. A vaga é para candidatos com ensino fundamental incompleto a partir do 7º ano. Para se cadastrar e concorrer às vagas do Cine Bahia, é necessário se dirigir até o Cine Bahia de sua cidade com a carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos. O Cine Bahia de Vitória da Conquista fica na rua Rotary Club, número 149, no centro. Já o Cine Bahia de Jequié fica na Avenida Rio Branco, também no centro da cidade. Uma boa sorte a todos! Agora, 12h e 36 minutos, vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. É bem rapidinho, não saia daí, já estamos de volta. Tem mãe que trabalha em casa, tem mãe que trabalha na empresa, tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora e tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Se você é PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental e, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a junta médica especial. Já com laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do Detran em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua carteira nacional de habilitação especial. Viu como é fácil? Inclusão Social. Detran. Governo do Estado. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com a ESB Notícias, primeira edição. Vamos conferir a previsão do tempo. Veja agora como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta terça-feira, a previsão é de que o tempo intercale entre céu nublado e parcialmente ensolarado, com temperatura variando entre a mínima de 17 e a máxima de 23 graus. Amanhã, o tempo segue nublado, com chuvas leves ao longo do dia, e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 17 graus e a máxima de 22. Nesta quinta-feira, o tempo será parcialmente aberto, mas o clima será frio e as temperaturas devem variar entre os mesmos 17 e 22 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região.
Em Jequié, a previsão é de tempo predominantemente nublado, com possibilidade de garoa. Os termômetros devem marcar a mínima de 21 e a máxima de 28 graus. Em Itapetinga, o tempo é fechado e a expectativa é de chuva na cidade. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. E se você mora em Guanambi, ao sair de casa, use o protetor solar. A expectativa é de dia ensolarado e as temperaturas oscilam entre a mínima de 21 graus e a máxima pode chegar aos 32. O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo. Porém, essa diversidade não se reflete no prato do brasileiro. Um estudo feito por cientistas do Laboratório de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e outras 7 universidades mostra que apenas 1 em cada 100 pessoas consome alimentos biodiversos. A equipe de estudo alerta para a importância de se considerar o contexto socioeconômico ao promover o consumo desses alimentos. A biodiversidade alimentar é essencial para melhorar a nutrição e reduzir a fome em populações de todo o mundo. No entanto, em países de média e baixa renda, mesmo com a existência de uma enorme diversidade de alimentos, não representa necessariamente padrões de consumo de alimentos por população. A biodiversidade são todas as espécies vivas que existem no mundo, né? Se a gente for falar de espécies de plantas, de animais, de algas, de fungos, então tudo isso é a nossa biodiversidade. E se a gente for falar sobre a biodiversidade alimentar, é a parte dessa biodiversidade que é de comer, né? Então, o que a gente sabe hoje é que mesmo nos países que são muito ricos em biodiversidade, como é o caso do Brasil e de outros países que estão nos trópicos, apesar da grande biodiversidade que existe ao redor, essa biodiversidade ela não se reflete no prato. As pessoas vêm a cada ano consumindo menos diversidade no prato. Quase sempre as mesmas frutas, as mesmas verduras, a mesma folha, né? Então, há essa dissincronia entre as possibilidades da paisagem e o que chega no nosso prato. O Brasil é um dos países mega biodiversos do mundo e pesquisadores buscam investigar a prevalência de consumo de alimentos biodiversos no país e os fatores socioeconômicos que influenciam esse consumo. O estudo é realizado por diversos cientistas no Brasil, incluindo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Nutrição. Nós queríamos saber qual é a prevalência de consumo de biodiversidade no país, no Brasil, porque a gente não sabia se no Brasil, apesar dessa grande biodiversidade, como isso se refletia na prática. Então, a gente descobriu que a gente analisou dados da pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa do IBGE. Então, a gente analisou dados de mais de 40 mil pessoas e dados de 2 dias de consumo dessas pessoas. Então, quase 90 mil observações a gente tem. E analisamos plantas não convencionais, analisamos cogumelos e animais silvestres, porque os animais silvestres são importantes para muitas populações do país. E a gente descobriu que a prevalência de consumo desses alimentos é de 1 para cada 100 brasileiros, ou seja, apenas 1 de cada 100 brasileiros consome esse tipo de alimento na sua dieta. Como a gente conta a biodiversidade no prato? Existem várias formas de contar. Uma delas é contando o número de espécies diferentes que tem no prato. Então, por exemplo, um prato que tem um arroz, um feijão, um alface, um tomate e um pedaço de frango. Ele tem 5 espécies da biodiversidade, né? E ele poderia ter muito mais. O que a gente sabe é que, por exemplo, cerca de 50 plantas que existem no planeta, que tem 300 mil plantas, cerca de 50 plantas entregam tudo que a gente precisa de calorias e proteínas. Isso é muito pouco. Então, essa pequena diversidade que está no nosso prato, ela também se repete quando a gente faz essa análise em termos globais, pensando em países como o Brasil e no conjunto de países que existem no mundo também. Dentro desse aspecto de uma dieta biodiversa, é importante que, além de se perceber se está sendo consumido, o que está sendo consumido, para a gente ter uma ideia do impacto que isso pode gerar nutricionalmente falando para os indivíduos, para a população, a gente precisa conhecer aquele alimento. E conhecer o alimento em diversos aspectos, inclusive a sua composição.
E aí essa composição ela perpassa os níveis de proteínas, de fibras, que são nutrientes importantes para a alimentação do indivíduo, e de micronutrientes, minerais, vitaminas, e cada alimento vai ter as suas características. E hoje a gente conhece essa composição de alguns alimentos, de outros não. Então a nossa ideia é fazer essa composição de uma ampla gama de alimentos, tanto de alimentos de origem vegetal, animal, e gerar esses dados que podem fomentar mais o consumo a partir do momento que a gente sabe tem tal nutriente nesse alimento. Isso pode ser uma forma de estimular o consumo e também para análise dessas pesquisas de consumo alimentar, quando o indivíduo chegar relatando que fez o consumo de um tucumã, fez o consumo de uma taioba, que a gente saiba a composição daquele alimento no prato do indivíduo. Os pesquisadores apontam que o consumo de alimentos biodiversos no Brasil é baixo, apenas relacionado a 1,3% da população, variando de acordo com a área, etnia, idade, insegurança alimentar, sexo e nível educacional. Nós trabalhamos com a base de dados do IBGE, que é uma base de dados pública, que tem informações de consumo alimentar, e a gente usou várias técnicas para analisar essa prevalência de consumo, né? Então, uma das técnicas mais simples para analisar a prevalência, mas a gente também tem uma pergunta em especial, é que a gente queria saber quem é a população que mais depende de plantas alimentícias não convencionais, que são as PANC, né, que são aquelas plantas que dificilmente a gente encontra no supermercado, como a taioba, o pequi, o feijão guandu, a tucumã, o tucumã. Então, a gente tinha uma ideia de que as pessoas que mais dependiam dessas plantas são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E a gente confirmou essa hipótese, né, de que as pessoas que comem mais dessas plantas são pessoas que usam essas plantas como uma rede de proteção. Então, são mulheres, em geral negras, que vivem na zona rural, em domicílios onde a fome é uma ameaça. A gente descobriu também que as populações que consomem cogumelo e caça são diametralmente opostas. Então, as pessoas que consomem cogumelos são pessoas com altíssimo nível de escolaridade, com uma renda 10 vezes maior do que a renda média da população, brancas vivendo no sul e sudeste. E as populações que consomem carne de caça são populações que têm 1/3 da renda média do país, que vivem em lares com insegurança alimentar no norte e nordeste do país. Então, esse dado é muito importante porque mostra pra gente que se por qualquer razão a carne de caça não estiver disponível para essas pessoas que dependem desse recurso, elas podem vir a passar fome. A gente sabe que uma dieta que tem menos diversidade é uma dieta de menor qualidade nutricional. A gente demora mais a atingir a adequação de diversos nutrientes, como a vitamina C, vitamina A, enfim. Então, quando a gente consome mais diversidade, maior a chance de a gente ter mais esses nutrientes todos contemplados, né? O segundo ponto é que a gente já sabe hoje, que alguns estudos vêm demonstrando que quanto maior a diversidade no nosso prato, menor é a taxa de mortalidade. Para a saúde ambiental também a gente tem consequências, porque se a gente fala que o prato tem que ser diverso, a gente está dizendo que as hortas têm que ser diversas, que as fazendas têm que ser diversas e não baseadas em monoculturas. E a gente sabe que as monoculturas apresentam diversos desafios, né, para esse nosso desejo de fazer a transição ecológica. Essas e outras pesquisas você confere no Universiência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESB. Vamos falar de esporte e conhecer um pouco de uma arte marcial de origem tailandesa que possui muitos adeptos em todo o Brasil, o Muay Thai. Com chutes, socos e cotoveladas, nessa arte marcial, o corpo é a principal arma contra o oponente. Acompanhe na matéria de Luiz Salviato. No Muay Thai, o seu corpo não é uma arma. São 8. O Muay Thai de outras artes marciais diferencia, pois o Muay Thai é conhecido como o esporte das 8 armas, no qual se usa os punhos, cotovelos, joelhos e canelas. As outras artes marciais, tipo jiu-jitsu, judô, é uma luta mais agarrada, uma luta de solo. E também se usa o kimono, né? Aquela roupa para a gente ter a pegada para estar praticando os movimentos. Então o Muay Thai é uma luta em pé, e não é uma luta tão agarrada. É uma luta em pé, combate de corpo a corpo também. A origem exata da arte marcial não é conhecida.
mas é consenso que ela surgiu há mais de 2.000 anos na região onde hoje fica a Tailândia. Por isso, é também conhecida aqui no Brasil como boxe tailandês. Isso é um ótimo esporte para disciplina, pois tem aquela hierarquia para respeitar os mais velhos, respeitar os mais graduados, respeitar pai, respeitar a mãe. Então é isso que a gente recebe, a gente aprende e a gente transfere para a criança, para o adulto, para a mulher. Então, para a disciplina é um ótimo esporte. O professor Matheus diz que em 1 hora de aula, o praticante pode gastar até 1.000 calorias. O Jó, inclusive, começou a lutar com o objetivo de perder peso. O que me trouxe foi um peso a mais, né, que eu tava. E aí meu primo Wagner me indicou esse CT aqui. Eu entrei, né? Aí tem uma história até engraçada. No meu primeiro dia de treino, eu travei a coluna. Aí fui parar na UPA. Só que assim, eu não desisti, né? Hoje eu tô aí já faz 2 anos treinando e tô indo pra cima. E hoje não é mais só questão de peso, é questão de postura, de equilíbrio. Ela te ajuda tanto no corpo, no espírito e também na mente, né? Que hoje a gente pode perceber que a mente, ela que comanda nosso corpo todo, né? Então, é um negócio que a gente tem que dar muita importância. E o esporte ajuda muito nisso. No Muay Thai, o atleta pode atacar com socos, cotoveladas, joelhadas e chutes. Bom, chegou a hora de aprender alguns movimentos do Muay Thai, né? Coisa básica, professor. Será que eu consigo aprender? Consegue. Como eu falei mais cedo, o Muay Thai é uma linguagem universal. Então, todo mundo consegue interpretar e consegue executar os movimentos. Qual a primeira lição? A primeira lição vai ser os golpes superiores, são os golpes de mão. Assim, a gente vai começar com jab, vai começar com direto, para depois a gente descer para os membros inferiores, que são joelho e canela. Beleza, vamos lá então. Vou pedir a ajudinha só do Jó aqui para segurar o microfone, que não dá para treinar com o microfone, né? Olha, você aprende a se defender, perde umas calorias e se diverte muito, né? Porque é muito gostoso, assim, é uma lutinha, uma brincadeira. E isso aí, sem contar o estresse, né? Que você acaba expelindo tudo e volta mais leve pra casa, volta bem tranquilo. O estresse vai embora, né? Com certeza, tu já sai sorrindo daqui de dentro. Diferente da corda na capoeira e da faixa no karatê, a graduação no Muay Thai não fica na cintura, mas no braço. É o Prajed ou Kruang, que varia da cor branca para iniciantes até o preto, que representa os mestres. O Thalisson está em sua 4ª graduação, Prajed branco e vermelho. É uma honra, né? Porque, tipo assim, isso aqui é o nosso esforço de cada dia. Aí é uma honra simplesmente trazer isso aqui no braço. O que eu mais pretendo é chegar no preto. É minha meta, exatamente, minha meta. Não quero parar não, eu vou continuar até chegar na preta. Os participantes desta arte marcial dividem-se em categorias para jovens, adultos e os cadetes, como são chamados os atletas mirins. Caso do Vitor Hugo, 9 anos de idade e uma disposição de vencedor. O que me trouxe aqui foi a experiência de aprender a lutar, aprender a me defender. Pretendo chegar a um lutador de Muay Thai ou professor. A garotada manda muito bem, né? Aliás, o esporte de 2.000 anos continua fazendo o maior sucesso entre os jovens.
Meio-dia e 55 minutos, o ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço, se cuida e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.